Além da Matrix. Fala pessoal, tudo bom? Não é de hoje que o homem tem os olhos voltados para Marte. Sua presença no céu foi notada pela primeira vez por astrônomos do Egito Antigo. Tempos depois, o filósofo e físico grego Aristóteles se deu conta de que às vezes o planeta vermelho se escondia atrás do Sol, o que indicava que estava mais longe da Terra do que se imaginava. Quanto mais se conhecia sobre astronomia, mais crescia o fascínio por Marte. As manchas escuras seriam a prova da presença de rios caudalosos, e muitos diziam que o planeta era habitado por seres inteligentes. A euforia se espalhou pela ficção científica e pela cultura pop. Hoje, se sabe que nada daquilo era verdade. Marte é um lugar inóspito, coberto por rochas vermelhas. A questão permanece em aberto. Se existe vida em Marte atualmente, se existiu no passado e se é possível habitar o planeta vermelho. Quer saber mais? De olho na tela! Será que poderemos colonizar Marte? A julgar pelas condições naturais, não será tarefa fácil. A atmosfera de Marte é composta por 96% de CO2. Para se ter uma ideia, com apenas 1% de dióxido de carbono no ar, o ser humano começa a sentir tontura. Numa quantidade 10 vezes maior, causa asfixia. Sem falar que não existe água na forma líquida na superfície. Ou seja, para sobreviver em solo marciano, é preciso fazer uma série de adaptações que tornem a vida minimamente possível. Uma das invenções criadas com esse fim é o MOXIE, aparelho produzido pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Olha ele aí de novo, a gente sempre fala desse instituto aqui no canal. Inclusive, esse aparelho transforma o dióxido de carbono em oxigênio e será testado pela NASA em 2020. Será que existe vida em Marte? A procura por vidas em outros planetas sempre começa com a procura por água líquida. Então vamos começar por aí. Na superfície de Marte não há água líquida atualmente, mas esse não foi sempre o caso. Para responder essa pergunta, precisamos voltar a 4 bilhões de anos, quando Marte era apenas um planeta novo. E, por ser muito jovem, o seu centro, a parte interior dele, era formado por um metal fundido. Tinha um campo magnético e podia proteger sua atmosfera e superfície de destruições causadas pela radiação do Sol. Além disso, também tinha muitos vulcões. Por essas razões, as temperaturas na superfície eram muito altas. Dessa forma, havia água líquida nesse momento. Na região chamada Tharsis, que compreende 30 milhões de quilômetros quadrados, 25% de toda a região do planeta e aproximadamente 300 milhões de quilômetros cúbicos de material rochoso, foram encontrados 3 vulcões, os maiores do Sistema Solar, sendo o Olympus Mons o maior e mais alto já encontrado em qualquer lugar. Se o magma escorrido por esse vulcão fosse aproximado ao da Terra, contendo dióxido de carbono e água, isso levaria à criação de uma atmosfera 1,5 mais densa que a da Terra e produziria vapor de água suficiente para cobrir todo o planeta em 120 metros de água. De fato, durante o período de amadurecimento de Marte, de 36% a 75% da superfície de Marte estava inundada. Por conta de uma divisão peculiar entre o norte e o sul, as elevações do solo eram diferenciadas, fazendo com que a maior parte da água se concentrasse no hemisfério norte de Marte. Evidências de água líquida podem ser encontradas também sobre toda a superfície do planeta, incluindo canais de rios secos que atravessam cânions tremendos, maiores que os da Terra, que muitas vezes terminam em grandes rios. Muitos leitos de rios podem ser vistos no final das crateras na superfície de Marte. Alguns são equivalentes ao Mar de Caspian, o maior lago do mundo. Também encontramos em Marte solo rico em sílica, descoberta pelo robô Spirit Rover, que teve uma de suas rodas danificadas pela presença do componente. A sua presença indica ondas de calor e outras evidências hidrotérmicas. Foi nessas condições em que a vida na Terra começou. Sabemos que esse meio ambiente era promissor para o desenvolvimento e criação da vida, mas também é importante lembrar que estas condições aconteceram há 4 bilhões de anos atrás, quando o Sistema Solar ainda era novo, cheio de quantidades abundantes de detritos na forma de asteroides. Foi estimado que a cada 100 milhões de anos,
Um asteroide grande o suficiente para criar 100 km de impacto na cratera de Marte continuaria a colidir e a formar Marte, tornando a vida sustentável no planeta quase impossível. Porém, um estudo mostrou que dentro das crateras poderia ter existido um sistema hidrotérmico criado pelos impactos com as condições necessárias para criar vida mesmo milhões de anos depois da colisão. A vida poderia ter se formado no passado. Mas nossa dúvida agora é a seguinte: poderia ter vida em Marte agora? Bem, essas condições não foram preservadas. A atmosfera foi quase toda embora, e a água só pode ser encontrada em formato de gelo ou como salmoura. 500 milhões de anos depois que Marte foi formado, ele morreu. Então, o que aconteceu? Em resumo, Marte é pequeno comparado com a Terra. Ele tem quase a metade do diâmetro. Isso significa que a Terra é 6,5 vezes maior que Marte em volume. Esse é o fato que condenou Marte. Ele tem um núcleo que se resfriou muito mais rápido que o da Terra, fazendo com que hoje não se encontre mais água na sua superfície. O seu campo magnético diminuiu e permitiu que a radiação do Sol penetrasse seu interior, impossibilitando qualquer forma de vida. Mas a vida é resistente. Enquanto as condições em Marte não são favoráveis, a vida tem surpreendido com a sua capacidade de resistir, ainda nos lugares mais improváveis. O tardígrado, também conhecido como urso d'água, ele é o organismo mais complicado já conhecido pela ciência e pode ser encontrado em basicamente todos os lugares da Terra, desde o deserto do Saara até o McMurdo, na Antártica, conhecido por ser um dos lugares mais secos e frios da Terra. Mais importante, em 2007, uma equipe de pesquisadores europeus enviou uma população de tardígrados ao redor da órbita da Terra por 10 dias. Eles foram expostos à gravidade zero e a fortes radiações solares. Ao retornarem, perceberam que 68% dos animais ainda estavam vivos, ainda que houvessem vivido no espaço caótico da órbita. Para tornar essas criaturas mais interessantes, eles são aquáticos e só podem prosperar quando a água está presente no seu meio ambiente. Isso pode explicar como eles sobreviveram no espaço. Quando não há água, eles fazem um processo de dissecação. Eles murcham e perdem 97% do conteúdo de água do seu corpo e desaceleram seu metabolismo até que este fique com 0,01% do seu funcionamento, apenas para não perder água. Após isso, eles esperam dias, semanas, meses ou até anos para que possam voltar ao seu estado normal. Alguns deles podem durar mais de uma década nesse estado. Só o que necessitam são poucas gotas de água para trazê-los de volta ao normal. Visto que esses animais podem sobreviver a temperaturas de mais de 150 graus e menos de 272 graus Celsius, temperatura menor que a mínima já encontrada pela física, eles produzem antioxidantes para se protegerem. Considerando esses aspectos, esse organismo poderia sobreviver em Marte em um estado inativo, aguardando o retorno da água. Em 2017, a NASA confirmou que a água líquida ainda é presente na superfície de Marte, pelo menos ocasionalmente. Com toda essa informação, há grandes especulações a respeito do tema. Existe a possibilidade de que organismos que sobraram de Marte no seu começo possam ter evoluído durante os períodos, como o de bombardeios de asteroides, fazendo com que esses organismos tenham se adaptado ao meio ambiente. Enquanto as ideias pareçam ser bastante promissoras, eu gostaria de relembrar você que nenhuma evidência definitiva foi encontrada. Agora vamos dar uma olhada sobre os desafios em relação à vida em Marte. Como dito anteriormente, grande quantidade de radiação solar está presente na superfície do planeta devido ao fino campo magnético e à fraca atmosfera. Isso inibe qualquer tipo de possibilidade de vida. Esse tipo de radiação tem o poder de quebrar ligações de carbono, rasgando as moléculas necessárias à vida. Porém, as camadas mais profundas do solo podem conter a radiação, possibilitando algum alívio para a superfície. Embora tenhamos evidências de água líquida, essa não é a mesma água com a qual estamos acostumados. A temperatura de Marte, mesmo durante as temporadas mais quentes, não atinge mais que 0 graus Celsius, a temperatura requerida para descongelar o gelo. Ao invés, sais presentes como o perclorato de magnésio, sódio e magnésio têm se dissolvido na água, fazendo com que a sua temperatura para derretimento diminua. Tudo isso faz com que a habitação em Marte seja um grande problema. A maior parte desses sais fazem parte da família do perclorato, que é tóxico para qualquer ser vivente na Terra.
Além disso, outros componentes presentes no solo, como o óxido de ferro, dão ao solo sua coloração avermelhada, juntamente com o peróxido de hidrogênio, criando um ambiente prejudicial para as células. Ao contrário da radiação solar, que pode penetrar apenas algumas camadas do solo, esses componentes estão presentes em todas as camadas do planeta. Por conta disso, Marte é considerado inabitável. Apesar disso, são conhecidos em torno de 40 organismos que vivem na Terra e que poderiam habitar Marte, já que usam um processo de esconderijo, pois não poderiam sobreviver na superfície. Outro problema é a falta de nitrogênio em Marte. Na Terra, esse gás compõe cerca de 78% da atmosfera e toda a vida requer um pouco de nitrogênio. Em Marte, não há como suportar a fixação do nitrogênio, como ocorre na Terra. Em 2015, uma sonda da NASA descobriu nitrogênio com nitratos remanescentes de tempos passados no solo, quando a fixação do nitrogênio poderia ter sido possível. O último problema é a pressão baixa da atmosfera. Por conta disso, as células terrestres seriam abertas e a vida não seria possível. Porém, elas demorariam um pouco para estourar, dando a possibilidade de organismos desenvolverem um sistema de sobrevivência. Por mais que tudo isso pareça improvável, temos que considerar a vida e as condições antigamente e hoje para tirarmos alguma conclusão. Nas palavras imortais do Dr. Ian Malcolm de Jurassic Park, a vida arruma um jeito. Considerando os nossos esforços para encontrar vida em Marte, os robôs não são bem preparados para esse fim, mas sim nas condições para abrigar vida. Como nossos recursos são limitados, a melhor forma de pesquisar a vida é percebendo as reações, como os asteroides já na Terra, que saíram de Marte durante alguns impactos, como o NECLA, que aponta para a possibilidade de uma vida marciana antiga. O Yamato 000593 fez parte de Marte há 1,3 bilhões de anos atrás e caiu na Antártica 50 mil anos atrás. Carbono foi encontrado dentro dele sem nenhuma explicação. Alguns pesquisadores da NASA acreditam que isso pode ter sido sinal de vida microscópica. Outra característica é o metano, sugerindo que algo tenha produzido por fermentação, assim como na Terra. A certeza de que esses organismos existem não é certa, mas alguns estudos indicam que eles poderiam viver em Marte. O que podemos tirar disso é que as evidências não são certas, mas podemos ter certeza de que a vida existiu em Marte bilhões de anos atrás. Para tirar qualquer outra conclusão, precisaríamos de mais robôs e muitas explorações em Marte. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Se você tem algum comentário ou sugestão, por favor, me deixe saber nos comentários abaixo. Obrigado e até a próxima. Tchau!